Sejam bem-vindos aos podcasts do canal Em Busca de Conhecimento. Hoje vamos direto ao ponto. É isso aí. Focando no capítulo 7, de Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo. Prepara o café. Que mergulho, hein? Porque esse capítulo é sobre a ânima. Olha, Um dos arquétipos mais fascinantes de Jung. me explica melhor. O que exatamente Jung queria dizer com ânima? A ânima representa o princípio feminino dentro da psique masculina. Hum. É como se fosse uma personificação de todas as características femininas Certo. que um homem carrega dentro de si, mesmo que inconscientemente. Interessante. Mas por que Jung se preocupou em dar um nome a isso? Qual a importância da gente entender a ânima? Jung acreditava que a ânima é uma força poderosa que influencia a vida de um homem de diversas maneiras. Sei. Ela molda a forma como ele se relaciona com as mulheres, como ele lida com as suas emoções e até mesmo como ele se conecta com a sua própria criatividade e espiritualidade. Mas me fala uma coisa. Claro. Essa ânima é algo que surge na nossa cabeça? Ou ela tem raízes em algo mais antigo? Jung mergulhou fundo na história É. e descobriu que a ideia da ânima está presente em diversas culturas e mitologias. Nossa. Ele encontrou referências desde os escritos de filósofos gregos Olha só. até os textos sagrados do hinduísmo. E não, podemos dizer que a ânima é um arquétipo universal. Isso. Algo que está presente na psique humana desde sempre. Exatamente. E Jung acreditava que entender esse arquétipo é fundamental para o processo de individuação. Aham. Ou seja, para o caminho que cada um de nós percorre Certo. em busca do self, Aham. da nossa totalidade. Mas como essa ânima se manifesta na nossa vida? Ela aparece pra gente como uma fada madrinha ou algo assim? Mas não é bem assim. Jung observou que a ânima se manifesta principalmente através dos sonhos, fantasias e, claro, nos relacionamentos com as mulheres. Então quer dizer que quando o homem sonha com uma mulher misteriosa, por exemplo, Sim. isso pode ser uma manifestação da sua ânima. Exatamente, olha só. Mas é importante lembrar que a ânima não se limita a figuras femininas. Ela também pode aparecer simbolizada por elementos da natureza, como a lua, a água ou a floresta. Nossa, que interessante. Mas e como saber se estamos interpretando esses sonhos corretamente? Será que a gente não está inventando coisas? Jung sempre dizia que a interpretação dos sonhos é um processo muito individual Certo. e depende muito do contexto de vida da pessoa. Mas existem alguns padrões que ele observou, alguns símbolos que aparecem com frequência Sim. e que nos ajudam a entender a mensagem da ânima. Tipo, quais símbolos? Me dá alguns exemplos para a gente ter uma ideia. Jung descreve sonhos com mulheres que se transformam em animais, por exemplo. A serpente, por exemplo. Costuma representar a energia vital, a força instintiva da ânima. Já o pássaro pode simbolizar a liberdade, a intuição, a conexão com o espiritual. Nossa, que legal! E qual a mensagem por trás dessas transformações? O que a ânima está tentando nos dizer com isso? Jung acreditava que a ânima está sempre nos convidando a integrar esses aspectos femininos dentro de nós. A serpente, por exemplo, nos chama a acolher nossa força instintiva, Certo. nossa sexualidade, nossa energia vital. Sim. Já o pássaro nos convida a desenvolver a nossa intuição, nossa criatividade, nossa conexão com o divino. Entendi. Mas e se a ânima aparecer no sonho com uma forma mais negativa? Tipo uma bruxa Entendo. ou uma figura assustadora? Acontece. Jung chamava essa fase da ânima de sombria. É como se ela estivesse nos alertando sobre algo que estamos reprimindo, Certo. negando dentro de nós. E o que a gente faz nesses casos? Correr pro abraço. Na verdade, Jung acreditava que o melhor a se fazer é encarar essa ânima sombria, tentar entender a mensagem que ela está trazendo. Ele dizia que a sombra não é algo para ser temido, mas sim integrado à nossa personalidade. Mas integrar a sombra não deve ser fácil, né? É como ter que lidar com a parte mais difícil da gente. Com certeza não é fácil. Mas Jung via nesse processo a chave para alcançar a individuação, a totalidade. Ele dizia que, ao integrarmos a sombra, Sim. nos tornamos mais completos, mais autênticos. Mas me fala uma coisa. Ela só existe na psique masculina. Ou as mulheres também têm algo parecido? Ótima pergunta. Jung também descreveu um arquétipo correspondente na psique feminina chamada de ânimos. Ânimo. Que representa o princípio masculino dentro da mulher. Olha só. Mas essa já é uma história para outro mergulho. No capítulo 7, Jung fala sobre a relação da ânima com a moralidade.
Como isso funciona? A ânima não é simplesmente um produto da moralidade ou da falta dela. Certo. Ela é uma força instintiva que precede os julgamentos morais. Imagina só, figuras femininas não estavam presentes em eras mais primitivas, quando a consciência humana estava mais ligada à natureza. Então, a ânima, como o espírito na natureza, está além do bem e do mal. Tipo, ela não se importa com as nossas regras sociais. Exatamente. Jung acreditava que a consciência moderna tende a introjetar essas figuras arquetípicas, simplificando a complexidade da nossa vida interior. Eu entendi. A gente tenta encaixar a ânima em caixinhas, como fantasia erótica, por exemplo, e perde de vista a sua profundidade. E como essa simplificação complica a nossa vida interior? Quais são os problemas de colocar a ânima numa caixinha? Ao reduzir a ânima a algo puramente sexual, por exemplo, perdemos de vista a sua riqueza simbólica. Ela deixa de ser uma fonte de sabedoria e inspiração para se tornar apenas um objeto de desejo. Entendi. É como se a gente estivesse limitando o potencial da ânima. Isso. Impedindo que ela nos guie por um caminho de autoconhecimento e crescimento. Perfeito. A ânima é muito mais do que apenas um objeto de desejo. Ela é uma ponte para o nosso inconsciente. Uma fonte de sabedoria ancestral, um guia para a nossa jornada de individuação. Que incrível. Mas me fala uma coisa. Essa sabedoria da ânima se manifesta de forma clara? Ou é algo mais difícil de perceber? É como se ela falasse com a gente diretamente. Aí é que está o desafio. Jung observou que a ânima pode agir como trickster. Personagem meio trapaceiro e imprevisível. Sei. Ela pode nos pregar peças, nos confundir, nos levar para caminhos inesperados. Tipo, nos fazendo tomar decisões erradas ou nos apaixonar pela pessoa errada. Tá dizendo. Mas Jung também acreditava que, por trás dessas artimanhas, a ânima está nos guiando para um aprendizado maior. Ela nos desafia a sair da nossa zona de conforto e a enxergar as coisas de outra forma. Nossa, que loucura! Mas como a gente sabe se está sendo guiado pela sabedoria da ânima ou está caindo numa armadilha? Tem como diferenciar. Jung dizia que a chave está em observar os resultados das nossas escolhas e ações. Se estamos agindo de forma impulsiva, irresponsável ou autodestrutiva, é provável que estejamos sendo manipulados pela ânima sombria. Mas se estamos agindo de forma consciente, responsável. Sim. E em sintonia com os nossos valores. É sinal de que estamos seguindo a orientação da ânima positiva. A ânima positiva nos guia para um caminho de crescimento, realização e bem-estar. Ela nos ajuda a encontrar nosso propósito de vida e a viver de forma mais autêntica e plena. Caramba, Jung realmente desvendou o universo dentro da psique humana. É verdade. Mas, infelizmente, vamos ter que parar por aqui por enquanto. Na próxima parte, a gente mergulha em outros aspectos da ânima, como a sua relação com o tempo, sua função como guia. Isso aí. E a importância de não interpretá-la de forma reducionista. Certo. Fiquem ligados. Até a próxima. E aí, pessoal, prontos para continuar nossa imersão no mundo da ânima? Na última parte, a gente explorou as raízes históricas desse conceito e como ele se manifesta na psique masculina. Agora vamos mergulhar em alguns aspectos ainda mais intrigantes da ânima, como a sua relação com o tempo. Relação com o tempo. Isso me deixou curiosa. Quer dizer que a ânima não está presa ao tempo como nós. Ela viaja no tempo. De certa forma, sim. Jung observou que a ânima muitas vezes aparece em sonhos e fantasias como uma figura antiga, imortal, ou que pertence a uma realidade fora do tempo. É como se ela existisse em um tempo mítico, diferente do tempo linear que a gente conhece. Entendi. Mas além dessa ideia geral, você poderia dar algum exemplo concreto? Como essa relação com o tempo se traduz na prática? Claro. Lembra que na última parte a gente falou sobre os símbolos que a Ina usa para se comunicar. Um dos símbolos mais recorrentes é a figura da mulher sábia, da anciã. Ela carrega consigo a sabedoria de eras, a experiência acumulada por gerações. É como se ela tivesse acesso a um conhecimento ancestral que transcende os limites do tempo. Faz sentido. Mas essa mulher sábia só aparece em sonhos ou ela pode se manifestar de outras formas na nossa vida? Jung acreditava que a ânima pode se manifestar de diversas maneiras, inclusive em encontros reais com mulheres que personificam essa sabedoria ancestral. Pode ser uma avó, uma professora, uma mentora, alguém que nos inspira e nos guia em momentos importantes da nossa vida. Nossa, que interessante. Então, a ânima não está presa apenas ao mundo dos sonhos e fantasias. Ela pode se manifestar no nosso dia a dia,
através de pessoas e situações que nos conectam com essa sabedoria ancestral. Exatamente. E Jung via essa conexão com a sabedoria ancestral como algo fundamental para o processo de individuação. É como se a Anima estivesse nos guiando para um reencontro com as nossas raízes, com a nossa história, com a nossa essência. Mas e como a gente faz para reconhecer essa sabedoria ancestral? Ela se manifesta de forma clara ou é algo mais sutil que a gente precisa aprender a decifrar? Jung dizia que a Anima se comunica com a gente através de símbolos, metáforas, intuições, sincronicidades. É como se ela estivesse falando com a gente em uma linguagem secreta que a gente precisa aprender a decifrar. Mas aprender essa linguagem secreta não deve ser fácil, né? É como ter que aprender um idioma novo. É um processo, com certeza. Mas Jung acreditava que todos nós temos a capacidade de desenvolver essa sensibilidade para os símbolos e metáforas da Anima. É como se a gente tivesse um radar interno que nos conecta com essa linguagem. E como a gente faz para ativar esse radar? Tem algum exercício, alguma técnica específica? Jung recomendava técnicas como a análise dos sonhos, a imaginação ativa e a expressão artística como formas de se conectar com a Anima e de desenvolver essa sensibilidade para a linguagem simbólica. Entendi. Mas me fala uma coisa, essa sabedoria ancestral que a Anima nos conecta é sempre positiva, ou ela pode nos levar para caminhos perigosos? Jung observou que a Anima também tem um lado sombrio que pode nos levar para armadilhas e ilusões. É como se ela estivesse nos testando, nos desafiando a usar nosso discernimento e nossa consciência. E como a gente sabe se estamos seguindo a sabedoria da Anima ou se estamos caindo numa armadilha? Tem algum sinal de alerta? Jung dizia que um sinal de alerta é a tendência a projetar nossas expectativas e fantasias sobre as mulheres ao invés de enxergá-las como elas realmente são. É como se a gente estivesse buscando na mulher a personificação da Anima idealizada e não a pessoa real com suas qualidades e defeitos. Então, para não cair nessa armadilha, a gente precisa estar atento para não projetar nossas idealizações sobre as mulheres, né? Mas e como a gente faz para diferenciar a Anima real da Anima idealizada? Jung acreditava que a integração da Anima nos permite ter relacionamentos mais autênticos e gratificantes, baseados no respeito mútuo e na compreensão da individualidade da parceira. É como se a gente estivesse aprendendo a amar a mulher real e não a imagem que a gente criou dela na nossa cabeça. Faz sentido. Mas me fala uma coisa, no capítulo 7, Jung mencionou algum exemplo concreto de como a Anima se manifesta com um trickster nos sonhos, para a gente ter uma ideia de como essa armadilha funciona na prática. Claro. Ele descreve o sonho de um homem que se depara com uma figura feminina sedutora que o atrai para um caminho perigoso. Essa figura representa a Anima tentando sabotar o processo de individuação do sonhador, levando para um caminho de ilusão e autodestruição. Nossa, que tenso. Mas e como o homem do sonho reagiu a essa armadilha? Ele conseguiu escapar da sedução da Anima sombria? Jung não entra em detalhes sobre o desfecho do sonho, mas ele usa esse exemplo para ilustrar a importância da gente estar atento às artimanhas da Anima e de não se deixar levar pelas suas ilusões. É como se ele estivesse nos alertando para a necessidade de usar a nossa consciência e o nosso discernimento para fazer as escolhas certas. Entendi. É como se a Anima estivesse nos testando, nos desafiando a amadurecer emocionalmente e a ter relacionamentos mais realistas e conscientes. Exatamente. E Jung acreditava que essa capacidade de ter relacionamentos maduros e conscientes é um sinal de integração da Anima. Ao invés de buscarmos a completude no outro, a gente aprende a encontrar a completude dentro de nós mesmos. Que incrível. Mas me fala uma coisa no capítulo 7. Jung mencionou algo sobre a Anima e os sonhos que me deixou curiosa. A importância de não interpretá-la de forma reducionista. O que ele quis dizer com isso? Jung observou que a Anima frequentemente se manifesta nos sonhos de forma simbólica e multifacetada. E ele alertava para o perigo da gente tentar encaixá-la em categorias mentais preconcebidas ou interpretá-la de forma literal. É como se a gente estivesse tentando reduzir a complexidade da Anima a uma fórmula matemática e isso simplesmente não funciona. E qual seria a forma correta de interpretar a Anima nos sonhos? Como a gente pode evitar cair nessa armadilha do reducionismo? Jung recomendava uma atitude de respeito, abertura e receptividade em relação à Anima nos sonhos. Ele dizia que a gente deve se aproximar dela com a mesma reverência que a gente teria diante de um mistério sagrado. É como se a gente estivesse entrando em um templo, um lugar sagrado, e a gente precisasse deixar de lado as nossas crenças e preconceitos para se conectar com a energia daquele lugar. Então, ao invés de tentar racionalizar ou decifrar a Anima nos sonhos, a gente deve simplesmente observá-la, senti-la e permitir que ela nos revele seus segredos, né? Exatamente. E Jung acreditava que essa atitude de receptividade é fundamental para o processo de individuação. Ao permitirmos que a Anima se manifeste livremente nos nossos sonhos, a gente abre espaço para que ela nos guie em direção à nossa totalidade. Que fascinante. Mas, foi uma coisa... Jung mencionou algum exemplo concreto de como a Anima se manifesta nos sonhos de forma simbólica e multifacetada, para a gente ter uma ideia da riqueza dessa linguagem. Sim, no capítulo 7 ele descreve diversos sonhos dos seus pacientes que ilustram a riqueza e a complexidade da Anima.
Um exemplo marcante é o sonho de um homem que se depara com uma figura feminina que se transforma em diversos animais, como uma serpente, um pássaro e um leão. Cada animal representa um aspecto diferente da ânima, uma faceta da sua personalidade. E o que esse sonho significa? Qual a mensagem da ânima através dessas transformações? O que ela está tentando comunicar? Jung interpretou esse sonho como símbolo da natureza multifacetada da ânima, que pode se manifestar de diversas formas, representando diferentes aspectos da psique. É como se a ânima estivesse nos mostrando que ela não pode ser definida ou limitada por uma única imagem ou conceito. Ela é um mistério, um enigma que nos convida a explorá-la com curiosidade e respeito. Entendi. É como se a ânima estivesse nos mostrando que ela não pode ser definida ou limitada por uma única imagem ou conceito. Ela é fluida, mutável. A gente precisa estar aberto para essa multiplicidade de formas. Exatamente. E Jung via essa multiplicidade como algo positivo e enriquecedor. Ao invés de a gente tentar reduzir a ânima a uma única forma, a gente deve apreciar sua riqueza e complexidade. É como se a gente estivesse diante de um caleidoscópio com infinitas possibilidades de combinações e cores. Incrível. Mas te fala uma coisa, além das formas animais, Jung mencionou algum outro símbolo da ânima nos sonhos? Sim. Ele também descreveu sonhos com a ânima se manifestando como figuras místicas, como deusas, fadas e sacerdotisas, representando a conexão com o sagrado e o luminoso. É como se a ânima estivesse nos conectando com uma dimensão espiritual, com algo que transcende o mundo material. Nossa, que fascinante. Parece que a ânima nos conecta com um universo simbólico, rico e misterioso, né? Um universo que a gente precisa explorar com cuidado e reverência. Com certeza. E Jung via essa conexão com o simbólico como algo essencial para o processo de individuação. Ao nos abrirmos para o mundo dos símbolos, a gente expande a nossa consciência e se conecta com algo maior do que nós mesmos. É como se a gente estivesse abrindo uma porta para um novo mundo, cheio de mistérios e possibilidades. Que incrível! Mas infelizmente vamos ter que parar por aqui por enquanto. Na próxima parte, a gente mergulha em outros aspectos da ânima, como a sua função de guia, a importância de não interpretá-la de forma reducionista, de alguns exemplos concretos de sua manifestação nos sonhos. Fiquem ligados. E não se esqueçam de deixar seus comentários e compartilhar suas próprias experiências com a ânima. Até a próxima! E aí, pessoal, de volta para a última parte do nosso mergulho no capítulo 7 de Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo. A gente já explorou as origens da ânima, sua relação com o tempo, a importância de não interpretá-la de forma reducionista e até os perigos de cair nas suas armadilhas. Exatamente. E agora, para fechar com chave de ouro. É isso aí. Vamos nos aprofundar na função da ânima como guia na nossa jornada de individuação. A ânima como guia, mas como ela nos guia? Ela sussurra no nosso ouvido qual caminho seguir. Que nada. É muito mais sutil e profundo do que isso. Lembra que a gente falou da ânima como uma ponte para o inconsciente? Jung acreditava que, ao nos conectarmos com a ânima, a gente abre um canal para o nosso mundo interior, para as profundezas da nossa psique. Certo. E é nesse mergulho interior que a gente encontra as respostas que buscamos, o caminho para nossa realização pessoal. Então a ânima não nos dá as respostas prontas, mas nos ajuda a encontrá-las dentro de nós. É como se ela fosse um mapa que nos guia pelo labirinto da nossa alma. Perfeito. A ânima nos impulsiona a questionar as nossas crenças, a confrontar os nossos medos, a sair da zona de conforto e a buscar novas experiências. Ela nos instiga a mergulhar no desconhecido, a desbravar o território inexplorado da nossa psique. Mas essa jornada interior não deve ser fácil, né? A gente pode se deparar com monstros com sombras que a gente prefere manter escondidas, sabe? Seguro mergulhar tão fundo assim. Não sabia dos perigos da jornada interior e nos alertou sobre eles. Lembra da ânima como trickster? Sim. Ela pode nos enganar, nos confundir, nos levar para becos sem saída. Nossa. Mas ele também acreditava que essa jornada, por mais desafiadora que seja, é essencial para o nosso crescimento, é enfrentando os nossos monstros internos, que a gente se torna mais forte, mais sábio, mais completo. E como a gente faz para enfrentar esses monstros, para não se perder no labirinto da nossa psique? Tem algum manual de instruções, alguma bússola mágica? Jung não acreditava em fórmulas mágicas, mas ele nos deixou algumas ferramentas para lidar com os desafios da jornada interior. Quais? Análise dos sonhos, por exemplo. Então, é uma forma da gente decifrar as mensagens da ânima, de entender o que ela está tentando nos dizer. A imaginação ativa é outra ferramenta poderosa, que nos permite dialogar com as figuras do inconsciente, inclusive com a ânima. E a expressão artística é uma forma da gente dar vazão
aos conteúdos do inconsciente, integrá-los à nossa vida de forma criativa e transformadora. Entendi. Então não tem atalho, né? A gente precisa se dispor a encarar a jornada com todos os seus desafios e belezas, e a ânima está lá para nos guiar, para nos mostrar o caminho. Exatamente. Mas é importante lembrar que a ânima não é uma força externa que nos controla. Certo. Ela é uma parte de nós mesmos, que precisa ser integrada à nossa consciência. É como se a gente estivesse aprendendo a dançar com a ânima, entrar em sintonia com a sua energia. E como a gente sabe se está dançando no ritmo certo, quais são os sinais de que a gente está seguindo a orientação da ânima? Jung dizia que um sinal de que a gente está no caminho certo é a sensação de a gente estar vivendo em harmonia com nós mesmos, com os nossos valores e com o nosso propósito de vida. Legal. É como se a gente estivesse fluindo com a vida em sintonia com o universo. Que lindo. Mas e se a gente sentir que está fora do ritmo, que está se perdendo no caminho? O que a gente faz? A gente volta para ferramentas que Jung nos deixou. A análise dos sonhos, a imaginação ativa, Sim. a expressão artística, a gente busca ajuda de um terapeuta, de um mentor, de alguém que possa nos ajudar a reencontrar o caminho. Faz sentido. É como se a gente tivesse que se tornar o nosso próprio guia com a ajuda da ânima. É uma jornada desafiadora, mas também libertadora. Com certeza. E Jung nos lembra que a jornada da individuação é um processo contínuo, que dura a vida inteira. A gente nunca chega ao fim, mas a cada passo que a gente dá, Sim. nos tornamos mais conscientes, mais autênticos, Legal. mais livres. Que incrível. Jung realmente nos deixou um legado precioso, né? Um mapa para a gente navegar pelos labirintos da nossa alma e encontrar o nosso tesouro interior. Com certeza. E que bom que a gente pode compartilhar um pouquinho desse legado com vocês nesse mergulho no capítulo 7. Espero que vocês tenham se inspirado a continuar explorando a ânima e a se conectar com a sua sabedoria. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim da nossa jornada por esse capítulo fascinante. Esperamos que vocês tenham curtido o mergulho e aprendido um pouco mais sobre a ânima. E como sempre, não se esqueçam de deixar seus comentários, compartilhar suas experiências e se inscrever no canal. Até a próxima.